Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Gostaria de registrar também a presença do embaixador Eduardo Santos, que acabou de chegar. Obrigado, embaixador. Foi fenomenal ter essa introdução também do embaixador de UK. Eu, como Chevening Alumni, também me sinto lisonjeado com a fala dele. Mas gostaria de dizer, antes de mais nada, que esse é um momento especial. Os nossos sistemas estruturais, eles estão sendo repensados em diversos aspectos. Ontem tivemos uma palestra magnífica do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o nosso presidente de honra, apontando para diversas questões estruturais que precisam ser repensadas no Brasil. Tivemos também um debate caloroso sobre as consequências da judicialização, sobre a política, e tivemos, assim, um debate sobre a democracia brasileira. Cobrimos sustentabilidade, educação, desenvolvimento social em altíssimo nível. Hoje tivemos esse embate fenomenal discutindo as reformas, que em si são reformulações de grande impacto para a nossa sociedade. Falamos de gênero e diversidade, falamos de arte e superação, agora mesmo. A missão desse painel aqui é passar um pouco de tudo isso para a perspectiva global. E é fascinante poder fazer isso, porque quando olhamos globalmente, vemos que as reformulações em curso também são a nível global. É o encontro de dois reframing systems que buscamos analisar aqui. Essa mais bem-sucedida experiência, não só de livre mercado, mas de valores democráticos e direitos humanos, que é a União Europeia, passa por talvez a maior crise da sua história. Nos Estados Unidos tivemos um fenômeno eleitoral que se consolidou em presidência e que coloca em xeque coisas que tínhamos como certo no cenário internacional. Arrisco dizer que temos um Brasil dividido, que encontra um mundo de crescentes divisões. Como no Brasil Fórum, esse pessoal atrevido aí tenta juntar tudo isso, tenta ampliar essa discussão, a gente vai tentar aqui ampliar essa discussão para o nível global também. O Brasil, afinal de contas, também enfrenta problemas provenientes de avanços tecnológicos, da globalização e problemas como a incidência de corrupção no sistema público e privado, só para citar as questões levantadas nessa manhã pelo professor Karthik Raman, aqui da Blavatnik. O Brasil é parte de tudo isso. É diretamente afetado pelo que acontece no mundo, mas também tem o potencial de afetar o que ocorre lá fora. Por isso, conosco temos aqui a presença e a honra de ter Dr. Peter Colcott, CMD, que foi embaixador do Reino Unido no Brasil e hoje é chairman da Canning House, que é um importante think tank baseado em Londres que se dedica a assuntos latino-americanos. Dr. Peter, que acompanha de perto fenômenos como o Brexit, as eleições aqui na União Europeia, vai poder nos passar um bom panorama, né, dos desafios globais que enfrentamos. Também tenho a honra de apresentar o Dr. Maurício Santoro. Ele já foi representante da Anistia Internacional do Brasil e hoje coordena o curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O professor Maurício tem uma tremenda capacidade de observar e interpretar os acontecimentos tanto internacionais quanto brasileiros, e não é à toa que a imprensa brasileira sempre recorre às suas interpretações para assuntos internacionais, e a imprensa internacional também recorre a ele para análise sobre acontecimentos do Brasil. Temos também a participação da Luciana Nóbrega, que é advogada do Trent Rossi Watanabe. Sua atuação é focada em auxiliar empresas brasileiras em expansão ou reorganização de seus investimentos estrangeiros, tanto do ponto de vista tributário quanto corporativo. Ela vai nos passar um pouco da perspectiva dos negócios no Brasil e do exterior. Finalmente, temos Cília Bocaneira. Cília é correspondente internacional há 40 anos. Cobriu guerras, acontecimentos históricos importantes, está radicado no Reino Unido há mais de 30 anos e hoje apresenta programas como Sem Fronteiras e o Milênio na TV brasileira. Vai nos fazer aí essa ponte entre dois mundos. Eu peço a Peter que comece sua exposição inicial, Peter. Obrigado. Obrigado. No início, eu gostaria de pedir desculpas que vou falar
português. Não português, inglês. É mais fácil para mim e não é tão difícil para vocês, eu acho. So let me first of all start off by just thanking the organizers and the chairman for this opportunity, and just congratulate them on this forum, which I know this is the second year, but if it keeps expanding and growing like this, it has a great future. So long may it continue. As mentioned, I've been asked to take a rather sort of global view of the question of restructuring systems, and then to focus down a little bit on Brazil. What I'd like to do is to just talk a little bit to begin with about two of the major changes which are affecting the global system at the moment, and then see how these might interact with the kind of changes which are already going on in Brazil and may go on in the future, thinking about systems more than anything else. So the first major change in the world that I want to talk about is obvious. It's globalization, and in particular the globalization which has been washing over the world in its second wave for the last 30 years. The first wave of globalization happened at the end of the 19th century up until the First World War. We are living through now the second wave, and it's been going for about 30 years. This has not only had economic effects, which I will talk about, but it had the effect of accelerating what has become known as the shifting of the tectonic plates of economic and political power globally. We know about this. China and India are beginning to retake their place as major powers after 2 centuries of having been dominated by the West. New powers such as Brazil are are emerging and seeking a place at the top tables, at the fora of economic and political decision-making globally. This is work in progress, but actually it's being done within the existing structures of the international system, which were put together after the Second World War. However, this is a process of evolution, if you like, of reforming of the system, if you like. It's not a process of revolution. There are difficulties, there are rough edges, there are frustrations, but basically it's being managed reasonably well so far. Less easy, I would maintain, is the second major change that I want to talk about, which comes partly as a result of globalization, which is inequality, a huge issue. Globalization, as we know, has reduced the economic inequality between nations, and the examples of Brazil and the UK are very good examples of that. An emerging country like Brazil, growing its economy, catching up with a somewhat sluggish developed economy like the UK. And in most cases, the process of globalization has massively increased inequality within existing nations, both developed nations and developing nations, with the partial, but only partial, exception of Brazil, which is slightly more complicated, largely because of the social programs like Bolsa Familia, which have increased the incomes of the bottom ranks of society, but the top ranks have gone just like they have here. The top 1% is earning fantastic amounts, both in this country and in Brazil and in China. This is one of the major things which has led to what I would call the screams of protest
which we've seen in various elections, as you mentioned, in Brexit, in the Trump election in the US, and more recently in the French general elections. Le Pen didn't win, but actually, you know, got a large proportion of the vote, and he's waiting for another 5 years. These are basically, in my mind, screams from those who have been left out of the proceeds of globalization, who feel that they have not been benefiting from it, feel excluded from this kind of process. And quoting those examples shows that it's already transformed, this inequality has transformed the politics of the US, of the UK, and of France. And this process of change, we don't quite know where it is going to stop. It is actually, I would say, going to require, if we address these issues of inequality, quite radical changes to the societies we live in, the politics by which we govern ourselves, and the economic system which we actually live within. So these, to me, are challenges that we haven't even properly begun to define, let alone to understand quite how we are going to address them in the future. And let me add to the agony, if you like. This is not good, but with the election of Donald Trump, what we see is that there are various threats, in a sense, to the liberal global order that we have all been used to living in since the Second World War. One has to think of the way that international policy is being conducted by the Trump administration. One has to think of peremptory withdrawal from the Trans-Pacific Partnership, etc., etc. And I think it's cast into doubt that the continuation of some of the pillars of the international order that we have been living with and which have produced stability and prosperity for a large portion of the world in the last 70 years. And so I just ask the question, if the US is no longer willing to act as a global policeman, who will? If the US is no longer prepared to be the major advocate of liberalization, in particular economic liberalization, who will? And if the US, albeit very belatedly under Obama, took over the mantle of pushing for change on climate change and other global issues, and the US is no longer prepared to do that, who is? Question of leadership, but it's also a question of direction and push. And if nobody is prepared to take over this leadership, then that's also dangerous. There's a great danger that global institutions will become increasingly ineffective, leading to disillusionment by a lot of people in the global system, at exactly the same time that there is disillusionment domestically in many of our countries with the political systems under which we are living. And this is very dangerous. For instance, I was shocked to learn yesterday somebody quoting a poll which showed that in developed countries, support for democracy amongst the younger generation, your generation, is declining. And it's a lot less than it was a generation ago. This is bad. This is serious. This is difficult stuff. And I was also shocked, in a sense, to hear just yesterday a senior policymaker, he was British, saying that he had never imagined that we would have to defend what he called the values of the Enlightenment. Thought they were basically set. He would never, within his life, have to defend those values. In fact, I suggest we are at a stage where we have to. And it means that we have a responsibility to actively
support the liberal global order which we have, while doubtless wanting to constrain some of the less salubrious actions which countries like the US undertake, but we need to defend the order. We need to defend globalization, not least the UK and Brazil, because we are massive benefiters from globalization which has taken place and will be in the future, while at the same time working to ameliorate those difficulties, including the inequalities which globalization has produced. We have to do both. We can't do one. And while at the same time working domestically to reform our political and economic and social systems to make them more acceptable to the peoples, the demos, those who, us, making more acceptable to the whole population who we need to support the processes domestically. So that brings me to Brazil. Just a few words, if I may, and then I will finish. What I'm trying to suggest, I think, is that Brazil at this stage needs to take decisive steps towards becoming what I would call a more efficient modern nation state, at precisely the same time as I would argue Brazil needs to become more actively engaged externally to help preserve that liberal international order which I have been speaking about. And just to quantify that a little bit, or to give it a little bit more structure, if you read the literature, and we have experts here, and you look at what people like Francis Fukuyama, the Americans, say are the three essentials of a modern, functioning, efficient nation state. One of them is a strong central government, a strong central state. The second of them is the rule of law. And the third of them is accountability, in these days, accountability through a functioning democratic system. And these are the three pillars on which we are all trying to make our states work. Now, let me suggest that in all three of these, Brazil has gone part of the way, but needs to go further. For instance, a strong central state. Power in Brazil is very diffuse, both at the federal level and between the federation and the states. It's difficult to make decisions. It's difficult to get things through Congress, as the present Temer government is finding. And there are things which maybe ought to be done to make that process stronger, with still the right checks and balances in there. Secondly, the rule of law. For me, I know others of you will have perhaps differing opinions. I don't know. I mean, for me, the federal courts, the Ministerio Público, the federal police are actually doing a very good job of maintaining the rule of law and, I was going to say exterminating, that's the wrong word, of diminishing the impunity which has been part of the Brazilian scene for a very long time. However, I also maintain that there is more to do in this area, and that there is more which needs to be done through difficult but necessary reforms of the justice system within Brazil. I hope you would agree with that. And lastly, democratic accountability will be weak until there is some kind of pretty serious reform of the political system. We all know the difficulties, and we all know the difficulty of reforming politics, because you're asking politicians to reform themselves. And that is very difficult in any country. But I do maintain that that is the bedrock which has to be tackled at some point. So, none of this is easy. None of this is at all easy. But it's important
both for Brazil and I maintain for the world, that this actually does happen. And Brazil does not turn inward and worry about its own problems, but it actually carries out those reforms and continues to look outward and to be engaged more fully in those tasks that we have internationally. Brazil's too big to turn inward. Brazil is too big to be ignored and not to be engaged internationally. And I would also say that I don't think that what has to be done internationally should just be seen as a tussle for power and over values between, if you like, China and India on one side and the West on the other. We need, frankly, others, and maybe you won't agree with this, but we need others like Brazil, who are not China and India, but actually do share, although sometimes difficult to admit, do share the interests and values of many other countries, including the Western countries, in the future. I will leave it there. Thank you very much for your patience. Thank you very, very much, Peter. Sensacional, muito obrigado, Peter, pelas palavras. Realmente a gente vê que é um mundo onde os pilares desse sistema global estão, né, sendo contestados realmente, e é um mundo que talvez precise cada vez mais de uma participação mais ativa do Brasil. E isso é uma deixa muito boa para passar a palavra para o professor Maurício Santoro, né, que vive esse desafio diariamente lá no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Luiz. Boa tarde. Queria começar fazendo um elogio público ao Luiz e aos demais organizadores do Brasil Fórum pela dedicação, boa vontade e gentileza durante esses dias, né? Mas principalmente porque, para mim, tem sido uma experiência maravilhosa, tanto pela alta qualidade dos debates, quanto pela vivência de estar aqui com pessoas que discordam profundamente umas das outras e, não obstante isso, têm relações muito educadas, respeitosas e cordiais. E para ser franco com vocês, eu não lembro a última vez que eu participei de um debate assim no Brasil. E isso me assustou muito, né? Como eu senti falta disso e não percebia, né? Então, um pouco nesse espírito, eu vou aproveitar o mote do evento, que é pensar o sistema, né, e dar um passo para trás no calendário e olhar não tanto para o que está acontecendo nesta semana, neste mês ou nesse ano, mas tentar fazer um olhar de médio prazo sobre as mudanças na sociedade brasileira desde a redemocratização e como isso mudou a inserção internacional do Brasil. Mais do que a política externa, mais do que o diálogo de um governo com outro, a relação da sociedade brasileira com outras sociedades. E eu vou fazer isso por uma exposição baseada em 3 pontos. Primeiro, que a democracia muda a nossa inserção internacional de uma maneira mais profunda do que, em geral, nós consideramos. Ela amplia muito a nossa agenda diplomática e amplia muito o número de atores sociais envolvidos nessas discussões. Segundo, que essa ampliação de agenda é marcada também por tensões e contradições. Eu vou analisar algumas delas e argumentar que nós precisamos de alguma reforma nas instituições para poder canalizar melhor essas demandas e gerar um diálogo melhor entre a sociedade e o Estado brasileiro com relação à política externa. E terceiro, eu vou abordar esse cenário contemporâneo do impacto da Lava Jato para a inserção internacional do Brasil, dos protestos que a gente tem visto no país desde 2013, né, e também esse contexto mais geral do mal-estar brasileiro diante de um período de crise global, né, como é que essas duas coisas estão relacionadas. Então, começando pelo primeiro ponto, como é que a democracia muda a nossa inserção internacional? Os mais jovens aqui nessa plateia têm talvez em torno de uns 25, 30 anos, né? Os brasileiros que têm essa faixa etária têm um enorme privilégio. Vocês são a primeira geração brasileira nascida e criada na democracia. Os primeiros que nasceram no período democrático e num período democrático que durou tempo suficiente para que vocês chegassem à vida adulta, né?
isso é uma experiência muito nova para nós em termos de país. Se eu olhar a minha família, por exemplo, que migrou para o Brasil há 100 anos, em 5 gerações da minha família, nós só temos 2 pessoas que viveram apenas em democracia. A minha sobrinha de 5 anos e o meu mais jovem primo que nasceu algumas horas atrás. Todos os outros... eu diria que é um pouco mais complicado do que isso. Mas é uma experiência muito nova para todos nós, como país, como sociedade, né? E nós estamos aprendendo ainda a lidar com isso, né? Como é que isso muda a nossa inserção internacional? Se nós olharmos a bibliografia clássica sobre história diplomática brasileira, política externa brasileira, nós vamos ver que a democracia é um tema secundário nessas análises. Elas destacam muito mais a questão do modelo econômico, do desenvolvimento, do comércio exterior, inclusive porque a política externa é julgada no Brasil muito a partir dos resultados econômicos que ela traz. Claro, isso é um componente muito importante, em especial para um país em desenvolvimento como o nosso. Mas o meu argumento é que a gente deveria olhar a democracia como um fator de maior impacto na nossa inserção internacional. Porque o nosso processo de redemocratização acontece simultaneamente com um período de aceleração da globalização, da integração do Brasil na economia global e por uma enorme mudança na tecnologia da informação. Tudo isso somado, se criaram muitos canais de participação da sociedade brasileira em assuntos internacionais, e isso funciona como um jogo de 2 níveis, para usar a famosa expressão do Robert Putnam, né? Onde um lado influencia o outro. Então, a fronteira entre o que era política externa, política internacional e política doméstica está muito mais porosa. Ela deixou de ser uma fronteira demarcada por arame farpado e é muito mais fácil atravessar de um lado para o outro. Isso se dá de várias maneiras. Por exemplo, a participação de ativistas brasileiros, movimentos sociais brasileiros e funcionários do governo brasileiro em grandes redes internacionais. O ciclo de conferências sociais da ONU dos anos 90, ou conferências de direitos humanos da OEA, e como isso volta para o Brasil no formato de tratados, no formato de leis, no formato de um ativismo social brasileiro que é revigorado e vitaminado por aquilo que ele faz de alianças em outros países, né? Alguns exemplos, né? Nos anos 90, o Brasil ratificou quase todos os tratados de direitos humanos da ONU. Tem uma outra exceção, como o Tratado de Direitos de Imigrantes, mas quase todos os tratados foram ratificados pelo Brasil. Isso tem impacto na nossa legislação doméstica. Ajudou, por exemplo, a gente tipificar o crime de tortura no Brasil, que, acreditem vocês ou não, só aconteceu no final dos anos 90. Né? A tortura era algo tão onipresente na vida brasileira que se encará-la como um crime à parte, né? E aí o papel da Convenção da ONU contra a Tortura foi muito importante nisso. Como muito do movimento feminista brasileiro, do movimento negro brasileiro, vai para as conferências da ONU e passa por um processo muito interessante de diálogo com movimentos de outros países, né? Ou uma série de legislações importantes dos últimos anos, Lei Maria da Penha, Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, todos eles receberam muito essa influência do exterior. Agora, isso não vem de uma maneira isenta de tensões, né? Há uma tradição diplomática muito forte no Brasil de não intervenção, né, que vem, enfim, da nossa história, é uma história importante para o país, mas que foi gestado num outro contexto internacional e numa outra realidade brasileira, na qual o Estado era ou autoritário ou muito refratário à participação. Então, como é que a gente pensa uma nova tradição brasileira para a realidade do século XXI, um mundo muito mais interdependente, um mundo onde todo mundo conversa muito mais com os outros e onde a sociedade brasileira tem laços muito mais profundos, né, com sociedades de outros países. Não se trata de fazer uma reviravolta de 180 graus, mas entender quais são as dimensões mais importantes para essa mudança, né? E aí, claro, tendo trabalhado para uma organização internacional de direitos humanos, como a Anistia Internacional no Brasil, eu vivi muito isso no meu trabalho cotidiano, né? Por exemplo, como a Anistia Internacional era muito valorizada no debate político brasileiro como uma voz da opinião pública global. Nós éramos procurados pela imprensa e pelos atores sociais em função disso. Inclusive, se algum dia eu tiver uma filha, o nome dela vai ser Imagem do Brasil no Exterior,
porque todo mundo é muito preocupado com a imagem do Brasil no exterior, e quer cuidar dela, presta muita atenção, né? Então, isso acaba sendo também uma estratégia para movimentos sociais, para ativistas, para quem quer valorizar certos temas que às vezes não tem muito espaço ali, né, no debate interno brasileiro, né? E as nossas instituições precisam, a meu ver, de alguma reforma para isso, né? A gente tem muitos atores envolvidos com essa política externa, com relações internacionais, mas muitas vezes o diálogo entre eles e o diálogo deles com o governo é falho, né? E nós não temos na área de política externa conselho de política pública, como nós temos para várias outras áreas de política social, de política econômica, né? Hoje de manhã, por exemplo, Roberto Setúbal citava a importância do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Falta isso na área de política externa, falta a elaboração de um livro branco. Eu participei como consultor acadêmico da elaboração do livro branco de defesa, que tradicionalmente é uma área vista como mais fechada do que a área de política externa, né? E foi uma experiência muito interessante, muito gratificante para mim. Então, por que a gente não tem algo assim também para as nossas relações exteriores, né? E terceiro, o impacto da Lava Jato, dos protestos que a gente tem visto no Brasil desde 2013 e desse cenário global mais amplo, né? No mundo todo, né, o embaixador Collicott disse isso muito bem, a gente está vivendo um momento de polarização que eu diria em torno do tema pró ou contra a globalização, né? Não é tanto o que acontece no Brasil. A gente tem, claro, pessoas e grupos que se identificam com esses polos, né? Mas a experiência da globalização no Brasil nos últimos 20 anos é uma experiência que foi marcada pela redução da pobreza, pela redução da desigualdade, muito auxiliada, claro, por um boom de commodities, né? Então, um cenário muito favorável para a economia brasileira. Mas isso faz que a gente olhe para essa questão com um olhar diferente, né? Agora, o que nos polariza, né? São muitos outros temas, e eu diria que pelos nossos debates aqui dos últimos 2 dias, principalmente o tema de qual é a participação ideal do Estado na economia. Acho que isso é o que nos divide, talvez, mais do que qualquer outra coisa, né? E o que a gente tem visto no Brasil são protestos que abarcam praticamente todos os temas que a gente possa imaginar, né? Mas que tem alguns eixos em comum, né? Tem, claro, uma crítica muito forte à corrupção, tem uma demanda por mais e melhores políticas públicas, né? E tem algo que eu poderia descrever como uma demanda por melhor representação política, né? Aqueles slogans de 2013 continuam ressoando nos nossos ouvidos de "você não me representa", né? Continua a ser um tema muito candente para todos nós, né? E a gente tem novidades nesse cenário, né? Um papel internacional cada vez mais importante do Poder Judiciário brasileiro, do Ministério Público Federal. Claro que a gente teria uma Lava Jato sem a cooperação internacional, mas ela seria muito menos abrangente, né? E algo que está no nosso dever de casa é pensar como a Lava Jato vai afetar as relações do Brasil com outros países, em particular na América do Sul. A gente pega um país como o Peru, por exemplo, onde todos os ex-presidentes vivos aparecem citados nas delações da Lava Jato. Temos um tema aí para discutir. Isso vai ser um elemento forte de questões, né? E como é que isso vai se enquadrar com esse debate mais amplo de política externa, de relações internacionais, né? De todas essas discussões que estão acontecendo no país? Acho que são contribuições muito importantes para esse debate global. O Luiz citou muito esse meu convívio com a imprensa estrangeira no Brasil, né? E muitos deles, né, jornalistas dos Estados Unidos ou de países europeus, com frequência, quando conversam comigo sobre o momento atual no Brasil, dizem que gostariam de ver algo parecido nos seus países. E citam vários escândalos de corrupção, vários escândalos de fraude financeira, que acabaram em impunidade total. E olham para o Brasil como algo interessante, que está trazendo uma novidade para essa conversa, né? E que, sem dúvida, vai virar uma referência internacional, né? Já virou, né? O fato de que a força-tarefa da Lava Jato ganhou o prêmio da Transparência Internacional como mais importante iniciativa anticorrupção do mundo é algo importante para nós, né? E acho que é algo que tem muito a ver com esse enorme esforço brasileiro em construir uma democracia, né, em ter um governo mais aberto, mais transparente, que responda de maneira melhor a essas várias demandas da nossa sociedade, né? A gente tem conversado muito nesses debates sobre otimismo e pessimismo, né? E eu dizia para os meus amigos e para os meus alunos que eu ia fazer um fecho otimista da minha apresentação aqui, e eles me olharam com aquele olhar assim de, você está bem, né? Eu dizia, olha assim, mas o meu otimismo não é um otimismo de curto prazo. É claro que a crise na qual nós estamos envolvidos não tem soluções fáceis, né?
Acho que no ano que vem a gente vai ter eleições gerais muito tensas, muito complicadas, muito marcadas por todas essas dificuldades dos últimos anos. Mas eu sou muito mais otimista para 2022. As mudanças políticas, as mudanças na elite partidária são de médio prazo, elas não mudam da noite para o dia em país nenhum. Leva muito tempo para você construir um partido político, leva muito tempo para você construir uma carreira política individual no plano nacional. Essa mudança é mais gradual. Mas por onde quer que a gente olhe, há sementes muito interessantes aqui. E, novamente, fazendo o elogio a esse grupo extraordinário daqui, eu fiquei muito feliz na nossa conversa de ontem à noite, quando vários dos organizadores me disseram que têm planos de voltar para o Brasil e entrar numa carreira pública, seja na política partidária, seja numa carreira em organizações sociais. Que ótimo, porque a gente precisa de pessoas como vocês. E para trazer muito do que vocês aprenderam aqui, das coisas boas, das coisas ruins, e levar isso de volta para o Brasil. Então, é um otimismo para 2022, não é para 2018, mas eu acho que já é um bom início de conversa. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. É um momento em que realmente a gente está precisando de um pouco de otimismo e muito obrigado pela sua generosidade com o grupo organizador também. O senhor tocou na importância do Brasil se projetar como um país democrático também, que é fundamental, e também na colaboração internacional, que leva a mudanças dentro do Brasil, que tem levado a mudanças no Brasil muito importantes. E isso, com certeza, também nos deixa para a fala da doutora Luciana, e eu gostaria de passar a palavra para ela agora. Obrigada. Eu vou fazer, igual o Quiroga falou ontem, o meu colega, o advogado ele é um pouco apegado a slides. Então, eu não sei se você prefere que eu fale aqui ou que... Tudo bem, enquanto isso, bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite, eu agradeço o Luiz, eu agradeço a Maria Antônia, é uma honra estar aqui. E é uma tremenda responsabilidade. Primeiro, pela magnitude do evento, e eu não vou gastar o meu tempo repetindo as palavras do Maurício, eu vou pegar emprestado as palavras dele, que acho que ele colocou muito bem a sensação desse final de semana, em relação à riqueza dos debates e ao nível dos debates. Muito obrigada. Também é uma responsabilidade pelo brilhantismo dos meus colegas de painel. É uma responsabilidade porque a gente está no live streaming, minha mãe, minha avó, meu avô estão assistindo, então feliz Dia das Mães para minha mãe e para minha avó. Mas, principalmente, eu acho que depois de tantos temas que foram tratados aqui nesse final de semana, temas tão motivantes, temas tão polêmicos, temas tão atuais, temas tão cativantes, eu vou colocar para vocês o tema que é o meu dia a dia, que é o tema que me motiva, e eu espero conseguir cativá-los um pouquinho aqui nesses 15 minutos. Como foi já colocado, acho que diversas vezes, eu acho que é o tema central aqui desse painel, a gente está vivendo um momento de mudanças, de iniciativas de extrema-direita tomando poder, por exemplo, nos Estados Unidos, com a eleição do Trump, com o Brexit, e, como foi mencionado, nós tivemos aí 30% da população francesa votando a favor de movimentos de extrema-direita na semana passada. Do ponto de vista fiscal, que esse é o meu foco aqui para vocês, todo esse movimento ele é um movimento bem protecionista. Então, se a gente analisa a reforma fiscal americana, ela tem como principal objetivo fomentar as exportações, então ela dá incentivos fiscais para as exportações, ela reduz a alíquota de imposto de renda das empresas americanas, essa é a proposta, e ela também faz tudo isso em detrimento das exportações. Então, esse é o pilar da reforma fiscal, um dos pilares da reforma fiscal americana. Já no Brasil, eu acho a política brasileira, fiscal brasileira, vou pedir licença para usar esse termo, mas eu acho ela contraditória. Por quê? Embora exista um caráter, existam alguns incentivos à exportação, então a gente tem um incentivo, diversas isenções para impostos indiretos na importação, nós temos isenção de imposto de renda na fonte para juros relacionados a financiamento de empréstimo, relacionados a financiamentos à exportação.
Na verdade, o Brasil, ele tem, e eu posso falar isso com toda a segurança, ele tem o sistema fiscal mais agressivo do mundo para empresas brasileiras com expansão no exterior. Se a gente começar... Aqui preparei esse slide aqui, é um slide que eu gosto muito. Ele mostra as alíquotas de imposto de renda no mundo em 2007, então há 10 anos atrás. A gente pode ver aí o vermelho, ele mostra, a predominância da cor vermelha, ela mostra que as alíquotas em 2007, elas giravam em torno de 30% a 35% no mundo, né? Se a gente vai para 2017, a gente vê que houve um decréscimo dessas alíquotas. Hoje, a média, a gente percebe aí que houve uma redução no Canadá, houve uma redução na China, a gente percebe algumas mudanças na Europa, até mesmo na América Latina, houve um decréscimo dessas alíquotas de imposto de renda para algo em torno de 25%. O Brasil, como a gente pode ver, se eu passar aqui rápido, ele não mudou. Ele continua no 34% de imposto de renda e CSLL aplicável para as empresas brasileiras, né? Isso não é necessariamente problema. Acontece que, em 2014, o governo publicou uma lei, que é a lei famosa para os praticantes do direito tributário no Brasil, que é a Lei 12.973. O que a Lei 12.973 determina?Ela determina que todas as empresas brasileiras que façam investimento no exterior, elas tributem os lucros das operações no exterior ao final do ano, a alíquota de 34%. Então, ela não permite o diferimento da tributação, ela não permite o reinvestimento, ela captura todo o resultado ao final do ano numa pressa arrecadatória que, a meu ver, ela é extremamente prejudicial ao crescimento das empresas brasileiras. Existem algumas exceções que eu coloquei aqui nesse slide. Uma delas é para as atividades de indústria e atividades de construção em países que não são considerados paraíso fiscal. Nesses cenários, há um crédito de 9% de imposto que reduz a alíquota para 25%, então se aproximando mais dos demais países no exterior, né, nessa tendência global. Contudo, ele se aplica de forma muito limitada, porque se a gente for pensar nas indústrias brasileiras, ela não tem indústria em todos os países onde ela atua. Em um país ela tem indústria, no outro ela tem distribuidor, no outro ela tem outro tipo de prestação de serviço. Então, essa redução, esse benefício da alíquota de 25% não se aplica para essas empresas, né, na integralidade de seus negócios. Outra possibilidade também de redução dessa carga tributária, ela depende de um contencioso das empresas brasileiras. E a gente sabe o que é o contencioso no Brasil. O contencioso tributário, ele tem primeiro a esfera administrativa e depois a esfera judicial. Então, ele pode demorar mais de 15 anos. E ele tem um custo para isso. Os advogados são caros, o custo do processo é caro, o custo de provisionar é caro, o custo, às vezes, de fazer um depósito judicial e ficar com essa receita bloqueada, ele pode prejudicar, sim, a atividade da empresa, né? Então, não necessariamente as empresas brasileiras gostam de ir por esse caminho. Então, o que acontece, né? Nesse modelo que o Brasil adota, qual que é o principal prejuízo? O principal prejuízo é que as empresas brasileiras acabam partindo de um custo anual de 34% de imposto de renda que outras multinacionais não têm que lidar. Se as atividades da empresa elas são feitas numa jurisdição em que também tributa a renda uma alíquota em torno de 34%, então se a gente pegar, por exemplo, a Colômbia, que é 33%, ela está em par e passo de competitividade com outras multinacionais. Uma multinacional americana, ela vai sair do mesmo patamar porque ela vai ter que pagar o 34%, claramente, 33%, desculpa, na Colômbia. Agora, se a gente pegar um exemplo um pouco mais extremo, que são de atividades no Oriente Médio, por exemplo, a gente tem casos concretos de empresas brasileiras que elas têm operação no Oriente Médio e o Oriente Médio, exceto pela Arábia Saudita, ele não tributa renda. Então, o que acontece? Uma empresa brasileira e uma empresa americana, por exemplo, a empresa brasileira já sai com um passo para trás de 34% no custo anual do produto dela. Então, além dela ter que competir em termos de qualidade, além dela ter que participar de todo o processo de adaptação cultural, de se ambientar politicamente na jurisdição de investimento, ela ainda tem que partir desse custo que a coloca numa posição de desvantagem economicamente. Então, o que isso quer dizer? A empresa brasileira ela acaba perdendo diversas oportunidades, porque não são todas que conseguem se internacionalizar. E quais são essas oportunidades? Ela perde acesso a esse momento que a gente está vivendo aqui, né?
ao acesso a pessoas com outras qualificações, com outras experiências, profissionais muito qualificados. Não que a gente não tenha no Brasil, a gente tem, mas a diversidade, a troca de informações, a gente sabe aqui que ela é muito rica, né? Então, acesso a novas fontes de financiamento, então ela não precisa só depender do BNDES, ela pode ter outras fontes de financiamento do mundo inteiro, ela tem acesso ao mundo. Ela pode se expandir quando regras antitrust brasileiras impedem que ela se expanda. A gente não pode ignorar que a empresa brasileira, o que a gente quer? A gente quer colocar o Brasil no mundo, certo? Então, se a empresa brasileira ela tem um limite até onde ela pode crescer dentro do Brasil. Para ela crescer no exterior, para ela ultrapassar esse limite, ela precisa conseguir ser competitiva no exterior. E, finalmente, é claro que a gente sabe que o aumento da marca, né, do valor da marca da empresa brasileira, é um aumento da marca Brasil como um todo, né? É uma exposição do governo, do país, enfim, de todos nós no cenário internacional. E qual que é a motivação do governo ao fazer isso? A motivação do governo é, uma pressa arrecadatória, mas é também coibir a evasão fiscal e a implementação de planejamentos fiscais que possam ser considerados abusivos, né, e que permitam que o lucro seja colocado em alguma jurisdição que não seja tributado. Então, o que o governo fala? Olha, não importa onde você vai operar e se vão tributar no lugar onde você está, isso para mim não faz a menor diferença. O que importa para mim é que seja tributado e eu vou garantir isso tributando ao final do ano sempre. Só que essa política eu acho justa. Eu acho que as empresas têm que pagar imposto, sim, onde elas estão. Eu acho que a arrecadação ela é muito importante para o desenvolvimento social, nós sabemos disso claramente. Agora, e eu acho que ela está em linha no cenário internacional. E aqui, posicionando mais o Brasil no contexto de política fiscal atual, eu acho que a gente tem, na comunidade internacional, uma grande preocupação com a elisão, com a evasão, e até a opinião pública a gente tem visto participando desse movimento. Por exemplo, a gente teve os escândalos em 2014, 2013, 2015 relacionados ao Google, à Apple, à Starbucks. O que aconteceu? Até a comunidade internacional ela questionou o fato de ser colocado como para o mundo que o Google não pagava imposto nos Estados Unidos, que a Apple não pagava imposto nos Estados Unidos, que o Starbucks não pagava imposto nos Estados Unidos. Então, até a própria população americana começou a tentar boicotar, de certa forma, os Starbucks, né? Houve uma represália da população dizendo não. A gente quer que você... Se você gera renda, se a gente tem pessoas trabalhando para a Google, para a Apple, para o Starbucks aqui nos Estados Unidos, então a gente tem que ter uma arrecadação aqui nos Estados Unidos também. Então, essa é a tendência que se vê no mundo. E aí, as reuniões do G20 com a OCDE, em 2012, provocaram a OCDE para trazer um pacote de medidas que é muito famoso entre tributaristas, que foi publicado em 2013, com os planos de ação depois confirmados em 2015, que é o BEPS. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com BEPS, mas BEPS stand for Base Erosion and Profit Shifting. Então, ele visa combater, são medidas que têm que ser implementadas pelos países no mundo para combater a erosão de base e a alocação de lucros para jurisdições que não merecem receber aquele lucro. Por quê? Porque nessas jurisdições não houve nenhum acréscimo de valor ao produto final. Então, o que é o BEPS? Aqui eu vou passar muito rapidamente. O BEPS ele prevê algumas ações como regulamentação da economia digital, instrumentos híbridos, essas regras de tributação de lucros no exterior, limitação à dedutibilidade de juros, ela coíbe as práticas consideradas abusivas na esfera tributária, ela tem regras de abuso de tratados, enfim, eu não vou nem passar por todas elas. E ela, principalmente, como vocês podem perceber, ela fala também bastante sobre transparência. Ela estabelece mecanismos de... acho que o meu tempo está acabando, mas eu já estou quase. Ela estabelece o que o BEPS ele quer fazer. Ele quer trazer para as autoridades fiscais brasileiras e para o governo um mapa da atividade das empresas. Então, ela quer que o governo não tenha que se preocupar e não tenha esse afã em tributar que nem tem o Brasil. Ele não quer que o governo perca a arrecadação. O BEPS, na verdade, ele visa a justiça econômica. Então, o objetivo do BEPS é que o país onde a renda é gerada, onde é agregado valor, que ele tribute a parcela daquele valor. Então,
Qual que é a participação do Brasil no BEPS? Na verdade, a gente sabe que as autoridades fiscais brasileiras, elas participam do BEPS. O Brasil não é membro do OCDE, então não está vinculado à iniciativa BEPS. Mas as autoridades fiscais, elas são ouvintes, elas participam e algumas ações já foram implementadas no Brasil. Mas isso é uma crítica até à forma de atuação da Receita Federal. Historicamente, a Receita Federal ela faz um pick and choose daquilo que para ela é mais eficiente. Então, as ações que foram implementadas, elas têm muito a ver com transparência, o que eu acho ótimo. Transparência é uma tendência, a gente precisa dela. Mas a gente não vê uma reformulação do modelo. E a reformulação do modelo, aqui eu coloquei um exemplo muito rápido, ela pode ser beneficial à economia brasileira. Por exemplo, aqui nesse cenário, muito rapidamente, a gente tem uma empresa brasileira que tem uma subsidiária nos Estados Unidos. Essa subsidiária nos Estados Unidos, vamos supor que ela tenha só atividades de distribuição, então ela tem 3 pessoas lá. O Brasil, pelas regras de preço de transferência dele, ele só tributa 15% do valor do produto exportado. Se a distribuidora vende no mercado a 30% de lucro, todo o lucro fica nos Estados Unidos. E o Brasil não tem nenhuma legislação que tribute esse lucro de forma diferente. Ele vai tributar aquele valor final contábil. Ele não tem nenhum ajuste do valor tributável. Só que como os Estados Unidos têm uma alíquota muito alta de 35%, o Brasil dá crédito para o imposto pago nos Estados Unidos. Então, o que acontece? No fim do dia, o Brasil tem uma arrecadação de 5% e os Estados Unidos têm uma arrecadação de 12%. Mas tem 3 pessoas lá. Então, a mudança do modelo, ela não só beneficiaria a empresa brasileira, né, que ela poderia reinvestir o lucro dela, ela poderia fomentar mais as suas atividades, ela poderia expandir mais internacionalmente, com mais flexibilidade, né, e sem esse custo, ela seria mais competitiva sem esse custo fiscal inicial, mas também, no final do dia, ele poderia ser muito bom para o Brasil. Se o interesse do Brasil for realmente fomentar os negócios brasileiros indo para o exterior. É claro que a gente tem que olhar o outro lado também. O que vale para o bem vale para o mal. Então, os investimentos estrangeiros no Brasil também estariam sujeitos à mesma regra, né? Então, teria que ser feita uma avaliação. Mas eu acho que assim o Brasil estaria mais em linha com a comunidade internacional. E aqui, para finalizar, eu acho essa frase muito interessante porque ela reflete exatamente essa minha crítica ao modelo. No mês passado, eu pedi aqui para os meus colegas de Londres me ajudarem com o planejamento que eu estava fazendo para uma empresa brasileira e eu expliquei para eles o que eu precisava, né, em termos de análise tributária e pedi que eles me dessem feedback sobre como seria a tributação no Reino Unido. E aí, como um parênteses, o meu colega aqui do escritório de Londres, ele disse que as regras brasileiras devem ser incredibly tough and means it simply is not worthwhile seeking to minimize the UK tax going forward. This must place the Brazilian company at a significant disadvantage from a valuation perspective vis-à-vis other bidders. Então, essa é a realidade que a gente vive hoje. Ele constatou isso por ele mesmo, não falei isso por ele. Então, a minha sugestão para a harmonização do Brasil dentro da política fiscal internacional, né, e acho que para o Brasil ser colocado de uma maneira mais elegante, menos arrogante, porque só ele tem esse modelo, eu acho que a minha sugestão, minha mensagem final seria que houvesse uma revisão realmente desse modelo, que eu tenho certeza que seria muito benéfica, muito agradecida pelas empresas brasileiras indo para o exterior. Perfeito, perfeito. Obrigado. Obrigado, Lúcia. Gostaria de passar a palavra para o Cílio Bocaneira. Bom, eu estou com o microfone? É um prazer estar aqui com vocês. Como disse o Maurício Santoro, é bom estar com pessoas que discordam da gente numa discussão democrática. E eu junto isso a um prazer de estar aqui na presença do embaixador, amigo de aventuras pelo mundo, Iraque, essas coisas e tal. E, sobretudo, aí entra a discordância, porque eu vou falar mal da política externa brasileira. Na presença do Eduardo, que é uma pessoa sensata. Isso lembrou também a sua observação sobre a democracia, sobre essa pesquisa que deu às pessoas 2/3 dos consultados contra a democracia. Lembra que era, como eu sou um homem de televisão, aquela série de televisão que alguns conhecem, House of Cards, em que um presidente desonesto, Scheme, que diz, que é o Kevin Spacey, em determinado momento ele diz,
Democracy so overrated. Que é o papo, faz parte do cinismo dele. E um comentário da Luciana sobre a Google e outras empresas que não pagam imposto. Trump não paga imposto. Não pode ser pior do que isso. Ele já admitiu que ele faz isso legalmente. Então esse é o mundo que a gente vive. Mas, para começar a falar mal da política externa brasileira, há exatamente 7 anos esse mês, o Brasil assinava um acordo com o Irã para transferir enriquecimento de urânio do Irã para outro país, reduzindo assim a capacidade lá dos ayatolás atômicos de produzirem armas nucleares. Esse acordo, que teve coparticipação da Turquia, não foi para frente por vários motivos, sobretudo porque foi rejeitado pelos Estados Unidos, no governo Obama. Os diplomatas brasileiros na época deixaram claro que tinham recebido sinal verde de Washington para ir em frente com a negociação com o Irã e levaram a missão a sério. Só depois perceberam que Washington não acreditava que a missão fosse dar certo. Deu certo. O resultado obtido por Brasil e Turquia surpreendeu e a Casa Branca rejeitou. Para a nossa discussão aqui hoje, pouco importa se de fato era um acordo bom ou ruim, ou se Washington deu para trás do que tinha aprovado antes. Mais relevante é que o Brasil, naquele momento, operava como agente ativo nas negociações de um acordo de importância global. O Brasil era um player na geopolítica mundial. Hoje, não dá para conceber esse papel para o Brasil hoje. No ano anterior a essa missão no Irã, 2009, um encontro do G20 aqui em Londres, o recém-eleito presidente Obama se aproximou do presidente Lula e disse a célebre frase, "This is the man". Esse é o cara, conforme a tradução da mídia brasileira, inclusive eu, porque eu estava lá. E naquele período, o Brasil vivia um momento de exaltação, com projeção internacional do país como potência emergente, crescia 3%, 4% ao ano. O Brasil se via no direito de projetar o seu poder e a sua influência fora das fronteiras. Foi a época da projeção dos BRICS, com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E, inclusive, no Fórum Mundial de Davos, na Suíça, havia uma discussão anual sobre o BRICS. Eu participei de 2 delas como moderador do debate entre os ministros da Fazenda desses países, e o auditório em Davos enchia, havia muito interesse. O evento acabou, não há mais interesse. Rússia, Índia e China ainda atraem algum interesse, por motivos diversos. O Brasil, não mais. Certo ou errado, o Brasil, na época, expandia sua influência pela África. Chegou a ter mais embaixadas no continente africano do que o Reino Unido, com seu poder colonial e tudo. Está fechando várias embaixadas agora. Na América Latina, o Brasil projetou poder com missão militar no Haiti, com intermediação em Honduras, nos Andes, na contínua crise da Venezuela. Certo ou errado, o Brasil tinha voz. Quando veio a crise interna, econômica, política, moral, o Brasil, no plano geopolítico, foi se calando. Se eu estou dando a impressão que é uma defesa do governo PT, não é bem por aí, não é isso que eu estou querendo dizer. É que o governo PT esteve paralelo a esse auge da projeção brasileira e a se discutir até que ponto foi a política específica do PT que levou aquilo ou se foi uma coincidência do período de projeção do país, de crescimento da economia naquela época. Na mídia internacional hoje, a presença brasileira se transferiu para a página policial. O noticiário passou para os escândalos de corrupção, mais violência nas cidades, no campo, violência de traficante de droga, violência da polícia. Mais marcante na cobertura internacional agora, o Brasil volta a desaparecer. Como foi no passado, volta àquela default position que prevaleceu nas 4 décadas em que eu tenho observado como jornalista do Brasil, de fora para dentro. Primeiro nos Estados Unidos, depois aqui. Com
Raras exceções, aí sempre há as exceções. Jornais, publicações como The Economist, Financial Times, The Guardian e alguns jornais de outros países ainda mantêm correspondentes lá que dão uma certa atenção a outros assuntos. O resto funciona na base de stringers, de freelancers. E as notícias mais recentes, muitos baseados no Brasil, estão saindo do país. Muitos correspondentes baseados lá. Na TV, o Brasil é assunto raro. Quem mora aqui acompanha sabe disso. Em tempos recentes, tem, com o nível de corrupção no Brasil, Lava Jato, Petrobras, Odebrecht e outras barbaridades do gênero, a mídia tem coberto isso, tem relatado o que se passa. E a mídia relata com um certo espanto, que é inevitável, é realmente espantoso o que se passa lá. Os valores são chocantes em nível internacional. Estamos falando de um país em desenvolvimento com alto nível de pobreza e rouba-se em bilhões, não é nem em milhares nem em milhões, rouba-se em bilhões. Então se espanta, ocupa um lugar na imprensa. O país sofre com essa crise moral que envolve um alto nível de roubalheira. Há uma crise econômica que fez a economia cair 3,5% anuais nos últimos 2 anos. Uma crise política que envolve a participação de governadores, deputados, senadores, presidentes no cargo e já saídos. E para voltar ao foco mais estreito da nossa discussão aqui, o Brasil está atormentado demais pela crise interna para se projetar na geopolítica internacional. O governo atual, que completa um ano de poder, já teve 2 ministros de Relações Exteriores. E esse governo atual, como os 2 anteriores, Dilma e Lula, são alvos de denúncias de receber dinheiro ilegalmente para uso em campanhas políticas. E o governo em Brasília tem um grau recorde de rejeição popular. Não apresenta uma política externa definida, a não ser para desfazer o que os governos anteriores faziam. E como o governo atual só tem mais 1 ano de duração, se durar até lá, qualquer decisão na área externa é vista pelo resto do mundo como temporária. E assim o Brasil desaparece cada vez mais da geopolítica internacional. E o resto do mundo nem nota. A Europa está preocupada demais com as suas questões internas, né? Brexit, eleições, populismo, crescimento da extrema-direita. Não vai dar atenção a um Brasil que não tem demonstrado mesmo por onde deseja caminhar na geopolítica internacional. A China tem paciência de chinês. Com seus muitos planos de investimentos na América do Sul, aguarda com calma o desenrolar da crise interna. Vai na América do Sul toda, da Venezuela ao Brasil. A posição dos chineses é aguardar para ver como é que fica. Nos Estados Unidos, a indiferença é total. No caso do governo Trump, nem é só indiferença ao Brasil, mas à América Latina inteira. A não ser pela obsessão pessoal do Trump com o México, por causa da NAFTA e daquele muro, Trump é bem capaz de nem ao menos saber onde fica o Brasil ou o que é Brasil. Some kind of nut. E Trump nem tem assessoria para explicar a ele, por exemplo, que o Brasil tem um território mais extenso do que os Estados Unidos continental. Se alguém dissesse para ele, ele vai dizer, that's nuts. 3 meses de governo Trump e os cargos do Departamento de Estado que lidam com a América Latina ainda não foram preenchidos. Quer dizer, não tem nem quem possa dizer a ele alguma coisa. E se tivessem preenchido, alguém poderia ter dito à embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, para não dar palpite sobre o que se passa na Venezuela. Mas ela já deu. Porque assim, ao dar palpite sobre a Venezuela, ela dá pretexto ao governo para dizer os Estados Unidos estão dando um golpe aqui. Que é a tal default position na América Latina. Nós temos uma história longa de envolvimento americano nos nossos assuntos internos, que vão da Guatemala em 1954, Brasil em 64, Chile em 73 e daí por diante. Então, qualquer referência na América Latina é golpe americano, tem uma certa aceitação.
Então, o governo Obama tomava certos cuidados, não falava, deixava a Venezuela se afundar sozinha. Mas o Trump não tem assessoria nenhuma, ninguém para dizer para ele onde fica a Venezuela. E o Brasil poderia se meter na Venezuela, América do Sul e outras questões. Já fez isso, né, no passado, mas o governo atual deixou claro que não dará mais apoio ao regime bolivariano da Venezuela, da Bolívia, do Equador. E esta semana mesmo o casal João Santana, das campanhas do PT no Brasil e de Chávez e Maduro na Venezuela, declarou que ela, no caso, Mônica, recebeu pessoalmente do Maduro em Caracas uma mala com 11 milhões de dólares. E então o Brasil vai querer uma certa distância aí da Venezuela para deixar a crise correr sozinha. O Brasil hoje se alinha mais com a Argentina, dois governos de linha ideológica semelhantes, conservadores. Direita menos raivosa, mas direita. Por quanto tempo que o Brasil vai manter essa política é difícil dizer. Eu acho que só as eleições do ano que vem vão definir. Já me apontaram que meu tempo está acabando, então eu vou parar por aqui e depois a gente discute a coisa nas perguntas. Cílio, muito obrigado. Só gostaria de lembrar que o nosso painel fórum inteiro está sendo transmitido via live stream e que a gente acaba recebendo aí muitas perguntas que vêm da internet. Eu vou fazer perguntas em bloco, tirar perguntas em bloco. Eu vou ler duas que chegaram da internet e depois eu passo para o doutor Otaviano Canuto, que já levantou a mão ali. A gente continua tomando perguntas depois desse primeiro bloco. A primeira vem de Leandro Alves. Ele elogia bastante a fala do Cílio e pergunta e diz que o Brasil era grande e passou a ser um anão do ponto de vista internacional. Eu gostaria, antes de mais nada, de dar uma chance ao Eduardo de me contradizer. Com certeza a palavra será passada. Eu acho que devemos, nesse espírito de opiniões discordantes, naturalmente o embaixador discorda da minha apreciação e eu gostaria de ouvi-lo. Antes da gente começar as perguntas? Sim. Olha, longe de mim querer contestar observações de um grande analista internacional que é o Cílio Bucaneira, além de ser meu grande amigo de longa data. Mas as suas observações sobre a política externa brasileira, obviamente, têm um conteúdo muito de natureza conjuntural, episódicos, e outro de uma visão mais geral, que é passível de crítica ou pode não ser passível de crítica. Uma observação muito concreta que eu queria lhe explicar é com relação à nossa rede diplomática na África. O Brasil sempre teve uma rede grande de embaixadas na África e essa rede foi sensivelmente ampliada durante o governo do presidente Lula, com resultados muito concretos, muito positivos. Nenhuma embaixada brasileira foi fechada depois que assumiu o atual governo. Existe apenas uma revisão, um assunto sob estudo, inclusive em conjunto com o Congresso Nacional, pela Comissão de Relações Exteriores. Mas nenhuma embaixada foi fechada. Todas aquelas que foram abertas pelo governo do presidente Lula, na gestão do ministro Celso Amorim, foram mantidas. Inclusive, o que se discute é uma outra questão. É o que está acontecendo no momento, hoje, no âmbito da administração do Itamaraty. Como lotar essas missões diplomáticas de recursos humanos e administrativos adequados para o cumprimento da missão. Isso é uma outra discussão, mas fechamento de missão diplomática não ocorreu. As outras observações que você fez sobre a política externa, que ela, enfim, deixou de existir, ou que o Brasil se retraiu, etc., eu considero o tema
passivo de discussão a respeito à sua opinião, obviamente, mas eu não acho que houve retração internacional do Brasil. Pelo contrário, o peso do Brasil é um peso constante que pode variar, pode sofrer nuances ao sabor das conjunturas. Política externa, quando se fala em política externa, a gente esquece da sua base jurídica, que é a nossa Constituição Federal, onde estão os princípios e valores e objetivos permanentes da política externa, que são mantidos invariavelmente ao longo dos governos, independente dos governos que ocupam. Eu custo identificar grandes mudanças em relação a esses princípios que estão consagrados na Constituição brasileira. Esse é apenas um comentário para fazer o debate. Agradeço aqui o governador de ter me sugerido a falar em primeiro lugar, mas eu queria apenas fazer esse esclarecimento com relação a esse aspecto. Com relação a outros, sobre a questão do acordo do Irã, eu só recomendaria que você, não sei se já teve acesso ao livro do ministro Celso Amorim, Teherã, Ramallah e Doha, em que ele relata com abundância de detalhes esses episódios que esclarecem a questão, a ação diplomática que foi desenvolvida com relação ao acordo, à iniciativa diplomática Brasil-Turquia-Irã. Obrigado pela atenção e desculpa por teu... Muito obrigado, embaixador. Uma honra ter sua participação aí no painel também. E eu gostaria, claro, eu prometi que ia tomar as perguntas em bloco, gostaria de passar a palavra para o... Mas eu acho que o embaixador tocou na pergunta da internet. A pergunta da internet é de Leandro Alves, e ele pergunta o seguinte: o Brasil era grande e passou a ser um anão do ponto de vista internacional? Acho que o embaixador tocou um pouquinho nesse ponto, depois a gente passa a palavra de volta aqui para o painel tocar na questão. Obrigado. Excelente painel. Agradeço a vocês. Então, você também tentar ser provocativo. Vou começar pelo Cílio. Cílio, acho que a sua análise, e sou seu fã e seguidor há tantos anos, mas hoje foi, de certo ponto, superficial. Ela seguiu a onda, associando êxito a fracasso, a onda sem olhar o fundamento. E explico. O hype da política externa brasileira foi tão, na forma como aconteceu, foi tão sustentável quanto o boom do novo milênio. O peso importante que teve BNDES e dívida pública brasileira foi bom e deu força, bom ou ruim, enquanto durou. Mas ele era exaurível. Então, a exaustão do hype da política externa em África e ali e acolá, alimentada não apenas na África, mas na vizinhança, a partir de BNDES e dívida pública, não era sustentável. Segundo ponto, o Dr. Peter Collicott acertou quando ele observa que o Brasil consegue punch above its weight, quando ele realça o fato dele ser um país emergente, mas não é China nem Índia. Por isso que Brasil e UK trabalham tão bem nas agendas de climate change, trabalham muito bem nas instituições multilaterais, eu acompanho isso, eu trabalho com isso. Eu hoje presido um comitê central no board do Banco Mundial, e a minha alterna é uma inglesa. E nós dois trabalhamos muito bem porque nós, justamente, não pertencemos. E é aí onde o Brasil tem força. Terceiro ponto. Brasil não pode fazer política externa como China, porque o Brasil não tem, voltando ao primeiro ponto, poupança suficiente para bancar o custo da política externa. A gente faz política externa com dívida pública que custa muito, enquanto que a China não faz. Quarto ponto. Se for para fazer, então, dar nomes aos bois, em 2003, eu sou testemunha, porque eu fui o condutor de um convite do OCDE para o Brasil ir para a OCDE. A opção, dentro do governo, da política externa, foi não. A nossa política é outra. Hoje, nós temos essa possibilidade de voltar ao OCDE. Eu diria que, mesmo sendo um ano de poucas, como o Cílio bem disse, é um ano em que a política externa não tem nem sequer força para ser considerada,
Mas o rumo de definição do que fazer no cenário me parece muito mais equilibrado do que aquele que foi nos anos anteriores. Essa é a minha provocação. Ponto final. Nenhum de vocês dois, nem o professor, nem o Maurício, nem a Luciana, falaram do fechamento comercial brasileiro. O Brasil é integrado globalmente? No comércio, não. Eu fiz um trabalho com colegas do Banco Mundial, controlando por tamanho, por localidade geográfica, o Brasil é o país mais fechado do mundo, comercialmente. Pronto, isso é estatístico. Tá? Controla estatisticamente. É um país onde você ainda recorre e, aliás, intensificou o uso de conteúdo local, de tarifas tradicionais, etc. E tal. Então, como é que as empresas elas só querem se internacionalizar para ser ponto de venda, como a turma da agricultura, porque não há benefício, nem há sinergia entre empresas brasileiras dentro do Brasil e fora que justifique. Então, vamos parar com esse mito, nós somos bem integrados culturalmente, blá, 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 etc. E tal. Agora, no comércio, nós somos fechados. E, infelizmente, vamos ter que abrir no momento que não é mais favorável. Não podia deixar de passar a questão do comércio. Perfeito. Mais alguma pergunta? Está com o microfone aí? Boa tarde, Walter Desderado, IPEA. Eu queria aproveitar a fala do professor Colcott e para dizer assim, diante dessa crise, se o senhor considera que a globalização está em crise, de uma forma geral, né? O Conselho de Segurança está congelado há muitos anos em função por exemplo, no caso sírio, né? Então é uma crise não só econômica, mas bastante política, né? E nós temos aciamento de várias disputas, a questão da Coreia do Norte, a crise dos imigrantes, o ressurgimento desse enfrentamento Ocidente-Oriente com a crise da Crimeia, isso aí continua se desdobrando, né? A crise dos acordos regionais, seja com o Brexit, seja com agora a crise dos mega-acordos regionais, a crise própria da democracia. Bom, diante desse cenário, eu perguntaria para todos, né? E pegando a fala um pouco do Cílio, o Brasil veio até o impeachment com uma estratégia focada na cooperação Sul-Sul, né? E as duas principais iniciativas, a regional foi o Mercosul e a Unasul, e global foi o bloco da coalizão dos emergentes, os BRICS, né? Diante desse cenário que mudou, e mudou também o cenário doméstico brasileiro, que rumo deve ser tomado com essas duas grandes estratégias de cooperação Sul-Sul, a regional e os BRICS? Muito obrigado. Eu gostaria, então, de começar com o Cílio, direito de resposta aí, e a gente segue para os demais palestrantes. Não vou nem partir para uma defesa, mas em relação tanto ao que o Eduardo falou, quanto ao que o Carlos falou, foi exatamente o meu argumento. O Brasil se projetou num momento de exaltação, as minhas palavras, e ganhou o mundo, ganhou um prestígio, o Lula virou o cara, os BRICS atraiu uma atenção extraordinária, mas não se sustentou. Chegou a crise e afundou tudo. Desapareceu. A voz sumiu. Em algumas coisas de mudança na política externa mais palpável, eu acho que a América do Sul é um exemplo claro. A política em relação aos bolivarianos mudou da noite para o dia. No momento que o Serra assumiu, ele virou de cabeça para baixo. E pode-se discutir se isso é bom ou se é ruim, mas foi modificado inteiramente. Havia mais um ponto que você falou aí, de quando mudar. Eu acho que também toquei nisso. Antes das eleições eu não vejo possibilidade, porque estou juntando eleições também com um processo de recuperação da economia, que espero que no final do ano que vem seja mais avançado e que permita haver mais recursos para que o país possa sustentar uma política externa melhor, poder pagar o alto custo de embaixadas pela África, que era um dos fortes argumentos. Fica muito caro o Brasil ter tanta embaixada na África. E também, sendo um resultado de uma eleição, uma definição de trilha, por onde vamos. Vamos dar prioridade ao quê? Dependendo de quem seja eleito, voltaremos a apoiar a Venezuela, ou permanece na posição atual, só depois das eleições, né? Seja lá quem ganha. Sure, let me try and
just cover 2 or 3 points. First of all, I understand what you say, and I understand what the ambassador says about external engagement is bound to oscillate a bit with economic circumstances. Contrary to that, I'd only say, yeah, that's true, that's the way government works, but let's remember diplomacy is cheap. Diplomacy is much cheaper than any and other ways of solving conflicts, and we need to do more of it. That is a message I would give to the Brazilian government. I hope the ambassador will give that to our government, so that people like Vijay will not have to suffer from squeezes which tend to get put on foreign ministries. Diplomacy is cheap, and we need it. The second point was about Brazil punching above its weight. I was not trying to say that. I believe historically Brazil has done that, and I think that's a tradition of Brazilian diplomacy and external projection which I wholeheartedly admire, and I would like to see it continue. There are various reasons for that, but there's a long history of Brazilian engagement since the 19th century. In fact, I was very amused doing some work a couple of years ago to see that the Brazilian pressure, which is a bit less now, for a permanent seat on the UN Security Council, was exactly mirrored in the 1920s and 1930s when Brazil was seeking to be a permanent member of the Council of the League of Nations, and was actually stymied by Spain at the time, as I recall. But it's been part of traditional Brazilian diplomacy to be engaged externally, but also to want to be in the circles where decisions are taken, to want to be at the top table. And in a sense, I admire that, but also, despite the crisis, despite the economic downturn, Brazil is at a stage when that is actually justified externally. Second point, I just wanted to make it clear what I was saying about Brazil and China China and India relative to Brazil. I was not trying to make any comparison beyond the nature of the countries, and the nature of their interests are very different. I mean, not to put it too differently, I mean, China and India are old cultures who are seeking to re-establish their strong position in global politics after 200 years of being diminished. As I said, the kind of domination by the West. Brazil is coming the other way. Brazil is coming from a period of independence, of nation building, of economy building, wanting to say for the first time, here we are. And Brazil also, as I've tried to hint, I believe, comes with a different set of values, and therefore based on basic interests, which I do not believe are necessarily the same as China's and India's, and I do believe are more coincident and overlapping with those of, if you like, the traditional Western powers. I think that's enough about that. And just on the question of globalization and regionalization, etc. If I understood correctly, you were suggesting that maybe globalization is in some kind of crisis at the moment. Well, yes, maybe, but I don't really believe that. I think it's a process which is not inevitable that it will continue. It wasn't inevitable in the year 1910 that globalization was going to continue, and indeed it didn't. But wars are bad ways of stopping things like that. It is not inevitable that it continues, but most likely it will. It's good. It's good for Brazil. It's good for this country, certainly. It's good for what it's done to lift millions of people out of poverty, not just in Brazil, but across the world. But,
it does have to deal with the difficult consequences. You mentioned immigration, other nationalistic, popular feelings, and it does have to deal with those people who feel left out and that they are not getting it. And if we don't do that, if we don't deal with that politically, then globalization will come to a stop. And the real danger is not only one, that it will come to a stop, but two, it will come to a stop because there is some kind of populist, potentially anti-democratic movement in some country which will put an end to it and will put a whole load of grit in the whole process of not only globalization, but this sort of what we tend to see, perhaps wrongly, as a forward march of democracy and liberalism, which can also be brought to a stop. So we have to fight against that. Eu vou passar a palavra para a Luciana. Respondendo a sua pergunta, Otaviano, eu concordo plenamente com o seu comentário. Eu acho que o Brasil, a sensação que eu tenho, eu vou falar como praticante, né? Então, eu ajudo as empresas a se internacionalizarem. Então, eu vivo o dia a dia dos desafios delas. A sensação que eu tenho é que existe um marketing de promoção do Brasil e o comércio no mundo e as exportações. A gente falou muito ontem da agricultura, né, e da força do Brasil na exportação, mas na prática eu concordo plenamente com você. É uma política muito fechada. Então ela está em linha com esse protecionismo americano, o que eu acho uma pena. E eu não acho coerente com os movimentos de BEPS que eu mencionei anteriormente. E aí, você mencionou a possibilidade do Brasil entrar no OCDE, né? Se o Brasil entrasse no OCDE, como membro do OCDE, tudo isso mudaria automaticamente, porque ele não teria opção. Mas o que a gente vê nas manifestações do governo da Receita Federal é uma política, uma postura, a meu ver, arrogante e teimosa. Porque eu acho que é inevitável que o Brasil vai ter que abrir um pouco mais as suas fronteiras e vai ter que rever certas posturas, como aquele exemplo que eu coloquei dos Estados Unidos, né? As regras de preço de transferência brasileiras, elas são muito arcaicas, elas são únicas no mundo. E no todo dia, lidando com as questões que as empresas brasileiras enfrentam no dia a dia delas de comércio, chega a ser engraçado. Assim, eu participo de diversos eventos no mundo falando sobre o Brasil indo para o exterior, mas também de investimentos no Brasil. E quando a gente entra num tema, importação de serviços, é sempre uma piada, porque a gente tem a Colômbia falando, a gente tem o México falando, geralmente é um painel de América Latina, né? A gente tem todos eles falando. Aí eu geralmente sou a última a falar já, porque o grupo do escritório já sabe qual vai ser a minha fala. Então, a Colômbia fala, a gente tributa na fonte a importação de serviços a tantos %. O México fala a mesma coisa. A gente tem imposto de renda na fonte na importação de serviços. Quando chega na minha vez, eu falo, sim, nós temos imposto de renda na fonte na importação de serviço. Ah, tudo bem, obrigada? Não, obrigada. Nós temos também o PIS e COFINS, nós temos também CID. O que é CID? CID é um imposto, uma contribuição. Para que ela é destinada? Para os hospitais, né? Ela tem um objetivo de saúde. Tudo bem, então parou por aí. Não, a gente tem também o ISS e a gente também tem o IOF. Então, no final, a minha fala, como última brasileira a apresentar a tributação sobre a importação de serviços, ela é uma verdadeira piada. Então, é o único país no mundo que tem essa carga tributária. Então, eu concordo. Não acho que entrar no OCDE mudaria essa parte. Mas eu acho que muda eu acho que muda como é que eu vou dizer, a harmonia do Brasil com outras jurisdições, porque hoje a postura da Receita Federal eu faço o que eu quero e quem quiser que se adapte. Eu não vou olhar para o que o outro país está fazendo numa operação internacional. Só que na operação internacional de comércio a gente tem sempre dois lados. Eu acho deselegante o Brasil olhar só o lado dele. E eu acho que essa não é a tendência que a gente vê na comunidade internacional. Hoje, eu acho que no comércio, os países eles estão se unindo para combater a evasão fiscal, se unindo para combater a elisão fiscal, e eles estão entendendo que a justiça econômica e a arrecadação equalitária, ou pelo menos justa, de local de geração da renda, ela é uma necessidade e ela vai beneficiar a todos, que nem eu tentei mostrar ali numericamente no slide. Então, eu concordo com você.
e eu acho que é uma tendência que eu acho que é inevitável. E se o Brasil entrar no CDE, isso vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde, porque faz parte do jogo. Entrou no CDE, ele vai ter que jogar desse jeito. Então, eu tenho uma esperança que isso aconteça. Eu sei que não é só por razões fiscais que um país entra no CDE. Como membro do CDE, lógico que não. Mas, sendo muito egoísta, falando aqui do meu mundinho, eu gostaria que ele fizesse isso, porque eu acho que seria um grande passo para o Brasil na colocação dele no cenário de comércio internacional. Obrigado. Professor Maurício. Muito bom. Continuando, então, o diálogo com o Canuto, né? Concordo totalmente e vou além. Acho que, na verdade, não é só um problema do comércio, mas é uma dificuldade brasileira em refletir sobre grandes temas da economia internacional a partir do seu impacto para o Brasil. A gente teve excelentes análises sobre o Brexit, escritas por brasileiros, mas olhando o impacto do Brexit para o Reino Unido, para a União Europeia, acho que está faltando mais pensar, né, esse impacto de uma perspectiva brasileira. Ou olhar, por exemplo, a China, né, que é o maior parceiro comercial do Brasil. O que significa para o Brasil o projeto chinês da nova Rota da Seda? Esse grande conjunto de investimentos na Eurásia, no leste africano. Essa semana houve uma reunião de cúpula da nova Rota da Seda e não houve uma participação do chefe de Estado brasileiro. Aliás, nem do indiano, nem do russo. Ele tem uma ausência dos BRICS muito significativa ali. Mas o que esse projeto significa para o Brasil? Por exemplo, será que criar ali uma infraestrutura melhor na Ásia é uma oportunidade de abertura de mercado do produto brasileiro? A gente tem empresas brasileiras mapeando isso, a gente tem gente do Itamaraty ou de outros ministérios fazendo um levantamento disso. Quer dizer, ontem foi muito interessante ouvir o Marcos Yankee, conversar com ele também, quer dizer, ter essa visão dele de quem está ali em Singapura, né, vendo esse mercado asiático desde a base. E falta, acho que, mais pessoas como ele. A gente está fazendo agora na UERJ uma parceria com a Marinha para analisar algumas questões políticas daquela região, principalmente o conflito no Mar do Sul da China, pensando o impacto que uma disputa naquela região tem para o comércio exterior brasileiro. Muita coisa passa por ali. Mas está sendo um esforço assim, de começar da base. Depois até quero conversar um pouquinho com você ali na hora do café, pegar umas dicas, porque estamos precisando de uma ajuda nisso, né? E aí, um pouco nessa mesma linha, né, a pergunta sobre a cooperação Sul-Sul, a integração sul-americana, né? Se a gente olhar hoje a América do Sul, está um momento bastante difícil para discutir cooperação, né? Brasil e Argentina numa crise econômica bastante significativa e a Venezuela em algo que eu descreveria como uma tragédia humanitária. Eu acho que não é mais uma simples crise econômica, né? Alguma coisa maior do que isso e que exige de nós brasileiros uma resposta. No mínimo, nós temos que lidar com esse fluxo de venezuelanos que está deixando o país, buscando abrigo, né, no norte do Brasil. Sim? Está informado que o governo Temer convocou as Forças Armadas norte-americanas para fazer manobra conjunta na fronteira? Uma colaboração extraordinária. Eu conheço a informação, sim, inclusive conversando com amigos nas Forças Armadas sobre isso. Mas como é que a gente vai lidar com essa população? Se são refugiados, se são migrantes, tem uma questão ali que não é trivial, né? E que, claro, traz um custo para o Brasil no momento em que a situação brasileira já é bastante difícil. Agora, tem também um elemento importante da cooperação na América do Sul, que a gente não tem também discutido tanto quanto deveria, que é o processo de paz na Colômbia. É uma experiência extraordinária, né? Isso pode gerar benefícios enormes para toda a região, inclusive para o Brasil. E o Brasil já anunciou, né, que vai ter um papel de mediação entre o governo colombiano e um dos grupos armados no país, né, o Exército de Libertação Nacional. Isso traz uma série de discussões, inclusive em termos de política de segurança pública, né, como é que nos afeta, né? Então, embora o Brasil esteja passando por um momento de dificuldades, né, e o meu argumento para vocês é que os momentos em que o Brasil teve uma política externa mais assertiva foram momentos em que a gente teve uma certa estabilidade política, um presidente forte, com maioria no Congresso, e com um chanceler com o qual ele tivesse uma afinidade, né, em temas internacionais. Eu acho que isso aconteceu com Lula e o Amorim, isso aconteceu com Fernando Henrique e com Lampreia, e desde o governo Dilma, quer dizer, de 2011 para cá, nós estamos, se eu não me engano, no 5º chanceler em 6 anos, né? Fazer política externa nessa situação de estabilidade é muito difícil, né? Não só porque muda o ministro, mas porque mudam cargos-chave, né, no ministério, nas embaixadas. Mas primeiro a gente tem que recuperar uma certa capacidade de diálogo, de consenso dentro do Brasil, né? Depois, é claro, isso vai resultar numa nova articulação que atenda aos interesses brasileiros na região ou em outras partes do mundo.
Perfeitamente, muito obrigado. Eu estou sendo informado que o nosso tempo está bem curto, já se esgotou, na verdade. Então, eu vou pedir uma rápida consideração final de cada palestrante e a gente vai poder seguir aí para os próximos debates do Brasil Fora. Não cabe mais nenhuma pergunta, não? Tem uns curiosos ainda. A gente vai fazer essa última, então, mas aí eu já pego junto com as considerações finais, tá? Que perspectiva global um país tem fazendo o que está fazendo com ciência e tecnologia no país? Muito obrigado. Essa pergunta e considerações finais, então, gostaria de começar aí com o Cílio. Olha, a minha área não é ciência e tecnologia, mas daqui de fora, observando, eu me lembro de um período aí, novamente, vamos ao período de exaltação. O que eu via na área de ciência e tecnologia no Brasil pujante era o programa Fronteira, não sei o que é Fronteira. Brasil Sem Fronteiras. Né? Sem Fronteiras é o meu programa. Brasil Sem Fronteiras é o seu. Você via em reuniões como essa, em universidades e tal, a presença maciça de brasileiros estudando nessa área e se especializando. Hein? Mas esse é o meu argumento. Isso aí vem a crise. Eu não estou responsabilizando necessariamente, tem também uma parcela, mas necessariamente o governo faz isso por maldade. Não é isso, evidente. Mas não tem recurso. Então, por não ter recurso, você começa a ver sinais da presença brasileira fora, murchando. E esse é um deles, a área de ciência e tecnologia. Não tem recurso para nada, né? Você quer fazer uma consideração final só sobre o debate? Não, eu acho que é isso mesmo. Meu argumento básico é esse, a presença do Brasil no exterior e a imagem do Brasil no exterior, para usar a expressão que incomoda o Santoro, mudou. Você pega períodos específicos como Copa do Mundo e Olimpíada, aí tem um certo boom, né? O Brasil aparece de novo e a massa de jornalistas vai para lá e tem que fazer alguma coisa. Então começam a reportar sobre assuntos que não tem nada a ver necessariamente com evento esportivo, geralmente antes, porque quando começa para tudo, fica só no esporte, e geralmente uma cobertura em cima de clichês, né? O samba, carnaval, praia, biquíni e tal. E uma vez ou outra dá atenção a um outro tópico. Mas de uma forma geral, o meu argumento principal é esse, não é nem que o Brasil esteja sendo criticado, mas está desaparecido, está ignorado. As pessoas não... A mídia internacional não fala mal do Brasil, a mídia internacional não fala. Luciana, considerações finais. Eu acho que com relação à questão da ciência e tecnologia, eu vou falar daquilo que eu sei, né? Eu acho que esse é mais um item que a gente perde ao prevenir a expansão internacional. E como a gente está dizendo, a falta de recursos, a gente sabe que a falta de recursos, por que não buscar recursos no exterior? Né? Por que não permitir um acesso a outros mercados? E a importação de tecnologia, talvez a importação de know-how, de uma forma menos onerosa. Né? Eu acho que para mim, a mensagem final, e aí também respondendo a sua pergunta, é que o Brasil precisa olhar mais para o comércio e para as relações internacionais como uma troca. Né? Eu acho que ele tem que estar mais aberto, menos... A sensação que eu tenho do Brasil é, tudo bem, eu quero te dar um pouquinho, eu quero que você venha para cá, mas me deixa aqui no meu canto. Sendo que eu acho que ele pode se beneficiar muito dessa troca, inclusive para a ciência e tecnologia. É isso que a gente vive aqui. Esse fórum é uma troca. Então, se a gente ampliar esse conceito, né, para as relações brasileiras e para a visão do Brasil no comércio, eu acho que o Brasil só tem a ganhar. E com isso, eu acho que ontem foi dito também a necessidade do Brasil dele firmar acordos internacionais. Não basta ele firmar, eu acho que ele tem que firmar e eu acho que ele tem que respeitar. Eu acho que nessa postura de eu não troco, o Brasil, às vezes, ele peca. E aí, focando na minha área tributária, porque eu estou falando do que eu sei mesmo, ele não respeita os tratados internacionais. Então, eu acho que o que a gente
aqui, o Brasil deveria usar um pouquinho mais na política externa dele, na política comercial dele no todo dia. Isso inclui o fisco brasileiro, né? Não só o governo, mas principalmente as autoridades fiscais. Professor Maurício. Alguns comentários sobre a pergunta, né? Porque eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Quem conhece a situação do Rio de Janeiro, a situação da UERJ em particular, nós somos o epicentro da crise da ciência e tecnologia no Brasil, né? Então, estamos vivendo tudo isso de maneira muito tensa e, realmente, nós temos colegas, né, professores, funcionários administrativos, alunos, vivendo situações de penúria pessoal muito, muito difíceis. A gente tem aluno fazendo coleta de cesta básica para professor que está sem dinheiro para pagar compra no supermercado, né? Então, aí não é nem uma questão de pensar o Brasil no longo prazo, né? Como é que você chega no fim do mês, né? E o que está acontecendo é que uma crise dessa magnitude é muito desmobilizadora, né? É muito difícil você articular uma resposta coletiva a isso. As pessoas acabam se retraindo para a busca de soluções individuais. Então, quem já tem uma carreira mais estruturada tem acesso a outras fontes de financiamento, né? Tem outras possibilidades. Eu tenho muitos colegas também que estão deixando de terem dedicação exclusiva à universidade e indo trabalhar no setor privado ou em outras instituições, né? São paliativos, as pessoas têm que se virar, né, para sobreviver aí até a regularização da situação. Agora, eu acho que vai demorar tempo até a gente ter de novo um equilíbrio. E eu não quero esperar 5 anos, 10 anos para fazer as coisas que eu gosto, para pesquisar, para lançar livro, para estar envolvendo com pesquisa com os alunos, né? Então, acho que o que a gente está fazendo agora no universo micro do Departamento de Relações Internacionais da UERJ? Vamos para o mundo, vamos para a rua, né? A universidade tem quadros extremamente bem qualificados tecnicamente, capazes de ter um diálogo com pesquisadores de qualquer parte do mundo, né? E capazes de estabelecer parcerias com outras instituições, com outras organizações. Então, a gente tem esse diálogo com a Marinha, por causa do Mar do Sul da China. A gente fez um convênio com o Acnur, da ONU, para a questão dos refugiados. E vamos buscar mais. Então, aqueles de vocês que representam fundações empresariais e que estão interessados em ter uma conversa sobre esse tema, vamos sentar para trocar algumas ideias, né? É fantástico a gente estar aqui num lugar como essa escola, né, que é fruto de uma doação. Bom, na verdade, não é nem um cidadão britânico, né, mas, enfim, alguém que gosta da Universidade de Oxford, né, que entende essa responsabilidade. A gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que quebrar certos tabus e a gente tem que buscar as soluções criativas e eficazes onde quer que elas estejam. Acho que esse é o momento para isso. Se a gente não fizer isso agora, eu acho que a gente não faz nunca mais. Perfeitamente, eu vou passar a palavra para o Dr. Peter. I should try and be quick. I think 3 or 4 points. First of all, I didn't answer completely your question about Brazil and UK-Brazil cooperation in various fora, including in the UN. It's good, it works. We share values, we share interests. We've done lots of things which are very important in areas such as climate change and biodiversity and issues like international trade within the WTO. Areas where Brazil is important, and I hope it stays engaged and does actually contribute and does punch above its weight in international fora. First thing about UK-Brazil cooperation. Following the discussion of science and technology, let me tell you a little story. Going back to 2006, President Lula made a state visit to the United Kingdom. In the course of that state visit, the UK and Brazil signed a memorandum about cooperation in science and technology. Had some interesting things in it, some ideas for a year of science, etc., etc., things we were going to do institutionally together to encourage research, things about access to research funds, etc., etc. We presented later on some ideas to the Brazilian government, and I went to see the Minister of Science and Technology at the time, who had better remain nameless at the moment, and said, "You haven't responded. We want to do these things." And he said to me, "I didn't think you were serious."
So, okay, I said to him, we were serious. We are serious. We're going to do this. We want to do this. And so it happened. So we did have a whole year of science where we actually did a whole series of events in Brazil, bringing over British scientists, getting British scientists and Brazilian scientists together to start long-term, we hoped, research projects. We signed a memorandum of understanding between the research councils in the UK and the government in Brazil and organizations like VPESP for access for Brazilian scientists to funds in the UK for collaborative projects between Brazil and UK. I mean, there is a lot more which can be done, but there is a will on both sides to do it. Enough about UK-Brazilian cooperation. I just want to end summarizing what I said at the beginning, which is I hope Brazil will remain engaged externally and continue to be engaged externally, despite the difficulties and despite the crises at home. And as I said, some of the things which need to be done to address things externally are the same things which need to be done to address issues domestically in Brazil. And a last thought over domestic reform. It's not for me. Thank God I'm no longer a diplomat, so I don't have to mince my words. But I just hope that in addressing those things domestically, the Brazilian government and people do not think that it is just a question of corruption. It is not just a question of doing Lava Jato properly, going through. There's a whole heap of things which your country needs to do and which my country needs to do. And let us not forget, sitting in this room, we are the cosmopolitan, urban elite who get things done, but who a lot of people out there don't like. And they're fed up with. They think we are the ones who are benefiting from being able to study in other countries, being able to travel, having the economic benefits of globalization, and they are fed up with being left out. And if we don't do something about that, we are going to not be able to enjoy those fruits either. And they're right. And they're right, yeah, they're right. And so if we don't do something about it, then this isn't going to happen in 20 years. Eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês aqui, contribuíram massivamente para essa grande conversa que a gente está tendo no Brasil Fórum, e a gente vai ter que dar continuidade aí aos demais painéis da noite. Muito obrigado mesmo a todos.